Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre o processo de independência do Brasil. Hoje a gente vai falar, então, da independência propriamente dita, ou seja, o dia 7 de setembro de 1822, que ficou conhecido como o Grito da Independência, porque Dom Pedro I, naquele dia, às margens do Ipiranga, teria dado o famoso Grito da Independência. E, logo depois, em dezembro daquele ano, ele seria, então, coroado o primeiro imperador do Brasil. O processo da independência começa em 1820, quando estoura em Portugal uma revolução que ficou conhecida como Revolução do Porto. Essa revolução, ela tinha como objetivo principal a recolonização do Brasil, ou seja, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, ela fez um acordo com a Inglaterra e esse acordo favoreceu os interesses econômicos da Inglaterra. Em contrapartida, os interesses dos portugueses que viviam aqui no Brasil acabaram sendo prejudicados por causa desse acordo que Portugal fez com a Inglaterra. Então, a Revolução do Porto, ela tinha como objetivo restabelecer aquelas vantagens que os portugueses que viviam aqui no Brasil obtinham durante o período em que vigorou o Pacto Colonial no Brasil. A Revolução do Porto, ela tinha como objetivo também derrubar a administração inglesa que assumiu o comando de Portugal com a derrota de Napoleão na Europa. Então, eles pretendiam, para recolonizar o Brasil, trazer Dom João VI de volta para Portugal e também elaborar uma nova Constituição de acordo com os interesses que eles tinham como objetivo. Então, diante de tanta pressão, Dom João VI anunciou no dia 7 de março de 1821, a sua partida do Brasil de volta a Portugal, e assim ele deixa como herdeiro do trono no Brasil o seu filho mais velho, Dom Pedro I, que tornou-se então o primeiro regente do Brasil. Bem, mas mesmo Dom João VI tendo retornado para Portugal, as Cortes de Lisboa, que eram o órgão que governava Portugal naquela época, não deixaram Dom Pedro I em paz aqui no Brasil. Eles queriam que ele também retornasse para Portugal, assim como Dom João VI tinha feito. Mas ele não quis, ele gostava do Brasil, não queria deixar o Brasil, e as pessoas que viviam aqui também queriam que ele ficasse. Então, isso aí acabou gerando um grande movimento de resistência aqui no Brasil, pela permanência do Dom Pedro I, e ele recebe, então, um abaixo-assinado contendo mais de 8.000 assinaturas, pedindo para que ele ficasse no Brasil e não atendesse às reivindicações das Cortes de Lisboa. Então, ele teria proclamado, nessa ocasião, a famosa frase, se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, essa aclamação que Dom Pedro I fez, lá no Campo de Santana, que é a fotografia que está mostrando para vocês, a pintura aqui ao fundo do Jean-Baptiste Debré, ficou conhecido como o Dia do Fico. E esse Dia do Fico não ficou só na declaração do Dom Pedro I. Isso aí acabou rendendo muito pano para a manga, porque um certo general português que era fiel às Cortes de Lisboa tentou forçar Dom Pedro I a embarcar à força para Portugal e foi impedido pela multidão que ocupava o Campo de Santana na época. Vocês estão vendo aqui na imagem, ela estava ocupada por centenas de pessoas que passaram a apoiar a causa do Dom Pedro I. Além disso, os portugueses que faziam parte
do ministério aqui no Brasil acabaram se demitindo. O Dom Pedro I nomeou um novo ministério comandado pelo famoso José Bonifácio e, a partir desse momento, determinou-se também que qualquer ordem vinda de Portugal só poderia ser obedecida após a autorização de Dom Pedro I, né? Então as coisas foram ficando cada vez mais tensas aqui no Brasil, né? Envolvendo as relações entre Brasil e Portugal. Então, diante da atitude de Dom Pedro, né, de desobedecer às cortes de Lisboa, houve represália por parte de Portugal, né? E Dom Pedro acabou perdendo a paciência. O que as cortes de Portugal fizeram? Né? Tomaram medidas como declararam ilegítima a Assembleia Constituinte reunida no Brasil, o governo do príncipe regente, né, o Dom Pedro I, foi declarado ilegal, e ele deveria regressar imediatamente para Portugal, né? Foi determinado pelas cortes de Lisboa, porque, teoricamente, o Brasil ainda era colônia de Portugal e deveria obedecer às ordens das cortes de Lisboa, né? Então, diante dessa atitude da metrópole, o movimento pela separação da colônia de Portugal foi ganhando cada vez mais adeptos, além do próprio Dom Pedro I aqui no Brasil. Então, é nesse momento que ele vai fazer uma viagem a São Paulo para tentar angariar mais adeptos para a causa da independência e, no meio do caminho, ele vai se deparar com uma correspondência, né? Ele vai receber essa correspondência vinda de Portugal, determinando que ele não era mais príncipe regente do Brasil, né? Ele não era mais o imperador do Brasil, ele seria, então, a partir daquele momento, um simples governador, e determinando também que esse seria o ultimato, determinando a volta dele para Portugal. Aí, então, nesse momento, né, segundo se conta, ele teria perdido totalmente a paciência e dado o famoso grito independência ou morte, né? Teria conclamado, né, todos os soldados e todas as pessoas que estavam presentes utilizando o uniforme e as insígnias de Portugal a tirarem esse uniforme, a deixarem de usar esse uniforme, e então esse dia ficou conhecido como o dia do grito da independência, que teria acontecido às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Agora, vale lembrar, gente, que essa imagem que vocês estão vendo aqui ao fundo, essa pintura foi feita por um artista chamado Pedro Américo, muito tempo depois do grito da independência. Então, esse artista, ele não era um artista contemporâneo do Dom Pedro I. Essa imagem, ela foi feita sob encomenda na época em que se completariam 100 anos da independência do Brasil. Tá? Então, essa é uma imagem construída, né? É a imagem que se tentou passar na época sobre, né, que as pessoas gostariam, né, que tivesse sido dessa forma esse episódio do grito do Ipiranga, né? A gente sabe que na prática, né, nesse dia, primeiro o Dom Pedro ele estava viajando, né? Então ele não estava portando esse uniforme, muito menos os soldados que o acompanhavam, né? Eles estavam no meio de uma viagem. O Dom Pedro ele estava com uma dor de barriga tremenda, né? Então ele estava com um mau humor terrível, e não estava com essa cara bonita, né? E a cena não teve toda essa grandiosidade que é mostrada aqui nesse quadro, tá? Então é muito importante a gente se atentar para esses fatos quando a gente estuda a história do Brasil e de outros países também, porque muitas vezes as imagens que a gente vê não condizem com a realidade tal qual ela aconteceu. Bem,
Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima videoaula. Grande abraço para todos.